Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito da situação do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, muito conhecido no ministério, da palavra de Jesus, dos ensinamentos. Paulo foi um perseguidor de cristãos, na época chamado Saulo, e depois da conversão se tornou Paulo. E ele foi um homem muito usado por Deus. Paulo recebia as revelações direto do céu. E todas as cartas que ele escreveu, que estão na Bíblia, são realmente revelações de Deus. Mas Paulo diz, num dos trechos da carta de Coríntios, que ele tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne, há muitas controvérsias a respeito. Muitos acham que é uma enfermidade. Outros acham que pode ser um vício que ele tinha e que ele não conseguia controlar, enfim. Isso me leva a pensar que nós também, todos nós, temos espinhos na carne. Às vezes uma enfermidade, às vezes um filho nas drogas, um marido violento, uma mágoa que nós carregamos que impede que nós perdoemos, E isso traz consequências para a nossa vida. Talvez você esteja passando por uma enfermidade, algo que te pegou de surpresa, e você se questiona por quê. E eu quero dizer que não devemos nos perguntar por quê, mas para quê. Paulo disse na carta dele que ele rogou 3 vezes a Deus para que livrasse ele desse espinho na carne, mas que Deus não respondeu. Deus não o livrou, mas que Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo chegou à conclusão que esse espinho na carne foi algo que Deus fez para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se gloriasse por ser um homem tão usado por Deus, por receber tantas revelações. Isso podia fazer com que ele se exaltasse, ao invés de exaltar o nome de Deus. Então Paulo diz que ele se alegrava nas tribulações, nas fraquezas, nas lutas, porque ele sabia que naquele momento Deus estaria fortalecendo ele. E é isso que eu quero dizer para você. Se Deus te deu um espinho na carne, se ele permitiu que você tivesse um espinho na carne, pode ter certeza que ele vai fortalecer você, para você passar por essa experiência. E isso nos faz refletir se há algo errado em nós, para que nós possamos ser tratados dessa maneira. Esse espinho na carne nos faz rever os nossos conceitos, nossos valores, nossas atitudes. Pode ser que nós estejamos tendo atitudes egoístas, talvez prepotentes, nos achando autossuficientes, não preciso de ninguém, eu me basto, ou eu não vou perdoar ninguém, ou talvez tenha uma inveja, como diz o mundo, inveja branca. Inveja é inveja. Enfim, pode ser que tenha algo no nosso coração que precisa ser tratado. E às vezes Deus usa essas situações para que nós possamos tratar o nosso interior. Mas Deus é Deus. E se você reconhecer o seu erro, se você clamar ao Senhor, se você orar, se você se derramar realmente na presença de Deus, Deus diz que um coração sincero e contrito Ele não despreza. E se você não conseguir falar nada para Deus, apenas as suas lágrimas, Deus recolherá. E com certeza Ele vai ouvir o seu clamor. Não sabemos se a resposta de Deus vai ser para sim ou para não. Mas Ele é Deus. Independente da resposta, Ele continua sendo Deus. Como diz num louvor, a porta aberta é Deus, mas a fechada também é Deus. Então tudo que nós temos que fazer é orar a Deus para que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. E se for possível, que Ele retire esse espinho da nossa carne. Jesus Cristo orou assim na hora de ir para a cruz.
O espinho na carne de Jesus era a cruz. E ele pediu ao Pai: se for possível, passe de mim esse cálice. Mas existia um propósito maior. Era salvar a humanidade. E Jesus viveu o propósito, se entregando naquela cruz, no nosso lugar. Então apenas ore e se entregue realmente nas mãos do Senhor, para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Tá bom? Deus abençoe. Se você quiser ler a história da conversão de Paulo, está no livro de Atos, capítulo 9. É maravilhosa. Deus abençoe. Até a próxima palavra. Tchau.